Hi there! Eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. Sejam bem-vindos e acompanhem comigo o conteúdo da aula de hoje. Let's go! Vocês farão uma revisão aqui comigo de Reading Strategies, right? Com o seguinte conteúdo. Vejam comigo. Aqui, Reading Comprehension é o título, né? É voltado para a leitura, né? Então, observe aqui a imagem. O que eu tenho nessa imagem que é algo bem importante sobre tudo que eu vou falar na aula de hoje, ok? Que é essa questão de ligar, de unir. Vocês podem observar que esse personagem aqui está unindo, né, as correntes. Então, a ideia da aula, do assunto que nós vamos ver hoje, que são as linking words, é uma ideia de unir, juntar, right? Vejam comigo em orações o uso das linking words. Let's go! Vejam que eu tenho duas orações e um espaço aqui sobrando, tá? A oração é a seguinte: I work, study. I work, study. Eu trabalho, estudo. Essa é a minha oração. Observem que ela vai melhorar a partir do momento que eu utilizar uma linking words. Vejam. And. Eu utilizei a palavra and, que é uma palavra bem conhecida, é uma palavra curtinha, que significa ir. Então, se eu digo I work and study, eu quero dizer que eu trabalho e estudo. Eu adicionei aí uma informação. Não é que melhorou, gente? Aquela oração que eu falei no começo, I work, study. Então, eu trabalho e estudo. Na oração a seguir, vejam que eu tenho my car was not working properly, it wasn't fixed. Então, o meu carro não estava funcionando adequadamente, ele não foi consertado. Aqui, né? Eu estou usando duas orações, mas eu vou melhorar a compreensão de vocês a partir do momento que eu utilizar uma linking word, que é a seguinte. Let's go! My car was not working properly because it wasn't fixed. Vejam que o meu carro, né, não estava funcionando adequadamente, da maneira certa, porque ele não havia sido consertado. Viram que modificou aqui? Eu estou justificando, eu estou explicando para vocês por que ele não estava funcionando, o que aconteceu, né? Então, eu expliquei aqui para vocês usando uma única palavra aqui para explicar, que é a palavra because. Mais uma oração aqui para vocês, que é a seguinte. We just bought a new car. We are going to the beach tomorrow. Então, nós compramos um carro novo, nós vamos para a praia amanhã e eu vou acrescentar uma linking word a esta oração e vejam como é que ela vai ficar. Eu acrescentei a palavra so, que é uma palavra bastante conhecida também, e ficou assim a minha oração. We just bought a new car, so we are going to the beach tomorrow. Ficou assim. Então, eu comprei um carro novo, por isso, né, nós vamos para a praia amanhã. Então, nós vamos para a praia amanhã. Ok? Mas o que está falando aí, teacher, o tempo todo? Linking word? O que é isso em inglês? O que isso quer dizer? Vejam comigo. Então, as linking words são as conjunções. São conjunções do inglês, tá? Da língua inglesa, que nós vamos utilizar para fazer uma relação entre as ideias e informações expressadas em uma frase. Então, elas serão utilizadas para unir. Viram aquela imagem no começo que eu falei que era bem importante vocês prestarem atenção? Porque ia ajudá-los a compreender o uso das linking words. Então, é isso. A partir do momento que eu utilizo essas palavras em um texto, em uma oração, elas vão melhorar a ideia, vão melhorar a compreensão, tá? É melhor você falar eu trabalho e estudo do que falar eu trabalho, estudo. Então, utilizar essas conjunções melhora bastante a compreensão. Aqui, o que é importante saber sobre as linking words, que são as conjunções. Vocês precisam compreender, aprender, internalizar a ideia que elas passam.
Eu não posso usar qualquer linking word do jeito que eu quiser, tudo doido, sem noção. Eu preciso saber utilizar cada uma delas corretamente. Por isso que vocês vão conhecer as mais famosas linking words da língua inglesa. Let's go! A primeira que eu vou mostrar para vocês são as linking words adversativas, ok? Adversativas, que são aquelas que dão ideias opostas, certo? Se eu digo, por exemplo, assim, eu gosto muito do frio, olha só, eu gosto muito do frio, mas eu passo mal. Isso é verdade, gente, eu gosto um pouquinho do frio, mas eu passo mal. Ok, não aguento, prefiro o calorzão. Então, eu vou falar uma coisa e depois vou dar uma ideia oposta. Ah, mas eu gosto do frio, mas eu passo mal, como assim? Então, são ideias opostas, ok? As conjunções da língua inglesa que indicam isso, ideias opostas, são essas aqui. But, que é bem conhecida, que significa mais. However, mais. Nevertheless, mais, entretanto, ok? Todavia, são essas ideias que elas passam. But, however, nevertheless, significam a mesma coisa, são sinônimos. Mas e aí, teacher? Como assim? Como é que eu vou usar? Como é que eu vou saber? Você vai utilizar conforme a formalidade e a informalidade. No dia a dia, é mais comum usar o but, however, menos, né? E o nevertheless em textos. Utilizem essas conjunções nos textos de vocês, que, nossa, vocês vão fazer muito sucesso aí, utilizando essas palavras, que elas são palavras mais formais, mais elaboradas. Então, usem bastante. E na fala, use o but mesmo, que é bem utilizado mesmo, tá? Então, elas passam essa ideia de oposição, opostas, right? Vejam comigo exemplos com a utilização dessas conjunções, que são as linking words, right? Aqui, vamos lá, let's go. I knocked on the door. I knocked. K ali é mudo, KN, quando se tem esse encontro, né? Vocês vão sempre deixar o K ali mudo, você não vai pronunciar, tá? Então, I knocked on the door, but he did not answer. Então, eu bati na porta, mas ele não atendeu. Agora, eu posso substituir esse but, gente, não tem problema. Eu posso utilizar qualquer conjunção que vocês viram, desde que elas expressem a mesma ideia, tá? Vejam comigo. I knocked on the door, however, he did not answer. However, eu usei uma conjunção que indica ideias opostas, mas foi diferente. Eu usei anteriormente but, eu utilizei o however, eu posso usar o nevertheless e assim por diante. Acompanhem comigo mais exemplos com a utilização dessas conjunções, que elas são bem utilizadas, certo? Aqui. Our society is not a word about saving water. Que isso quer dizer, essa frase enorme, né, gigantesca? Que a nossa sociedade não está preocupada em economizar água. Então, é uma realidade bem triste, mas eu vou utilizar aqui uma ideia oposta, que é o seguinte. Nevertheless, palavra enorme, mas que significa a mesma coisa que but, however, passa a mesma ideia, mas é mais formal, eu vou usar mais nos textos. Nevertheless, water saving ideas are being taught in the educational programs. Então, quer dizer que, entretanto, as ideias de economizar água estão sendo ensinadas nas escolas, nos sistemas educacionais. Isso é muito positivo, isso é maravilhoso. Então, economizem água, é necessário, não desperdicem, please. Agora, vejam comigo outros exemplos também de conjunções, tá bom, pessoal? Vamos lá, let's go. Aqui. Vejam aqui. Eu tenho agora uma outra conjunção, tá, gente? Onde eu vou passar uma outra ideia. Então, a questão das linking words, você precisa entender
qual é a ideia que ela está passando. Vejam que eu tenho esse exemplo aqui, tá? Ó, vamos lá voltar para o exemplo. Let's go. Só aguardar um minutinho, gente. Então, vamos ver as conclusivas, né? As conclusivas que são usadas para terminar frases e fazer conclusões. Agora sim eu vou para aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês anteriormente, onde eu vou mostrar para vocês o uso das conclusivas, tá? Então as conclusivas são aquelas conjunções que utilizamos para concluir algo, tá? Vejam comigo, as mais conhecidas, que é o so, eu tenho therefore, consequently, then. Essas conjunções aqui são usadas para você utilizar quando você estiver concluindo algo. Então, eu estou falando sobre algo e eu quero concluir, eu quero terminar aquela oração. E aí, o que vai acontecer? Eu vou utilizar essas orações para unir, tá bom? Duas orações. Então, sou bem utilizado, bastante utilizado mesmo. Therefore, consequently, then são mais formais. Você vai ouvir muito isso quando as pessoas nativas estiverem falando, mas naquela redação, naquele texto que você quer caprichar, quer arrasar, você vai usar o therefore, consequently e then. Vamos para os exemplos, finalmente. Aqui, my trip to Paris was cancelled, so I visited my grandma instead. My trip, minha viagem para Paris foi cancelada, mas aí eu dei um jeitinho, né, de não perder ali minhas férias, meu passeio, né? O que eu fiz? Então, por isso, eu visitei a minha avó. Então, fiz um outro programa. Não deu para ir para Paris? Fui lá visitar a minha avó, ok? Então, eu utilizei aqui uma conjunção que indica uma conclusão, né? São conclusivas. Tá, não deu certo? Mas aí eu dei um jeitinho de fazer algo, ok? Vejam então um outro exemplo, onde eu substituí, certo? A palavra so. Lembrando que no início eu falei para vocês sobre as adversativas, que eu posso utilizar qualquer uma delas nas orações. Eu posso substituir, não tem problema, tá, pessoal? Se você substituir as conjunções. Mas eu não posso utilizar aqui, por exemplo, but, se é conclusiva. Posso, however, se é conclusiva. Elas têm que passar a mesma ideia, tá? Não posso sair utilizando de qualquer forma tudo doido, right? Então, fiquem atentos. Então, my trip to Paris was cancelled, therefore I visited my grandma instead. Agora eu utilizei o therefore, que quer dizer a mesma coisa que o so, e assim por diante. E aí fica mais fácil de você entender, right? Vejam agora comigo aquelas conjunções explicativas. As explicativas são bem simples, porque eu vou explicar algo, tá? Então, são usadas para você explicar algo, para você justificar algo. Vejam comigo um exemplo em que eu utilizarei a palavra because. Because, pessoal, é porque, mas é o porquê na língua inglesa para respostas. Na língua inglesa eu tenho o uso do porquê de duas maneiras. Why para fazer perguntas e o because para responder, para explicar algo. Right? Na língua portuguesa nós temos 4, é bem mais difícil, né? Então, Julia likes music because she grew up in a musical family. Então, a Júlia gosta de música porque, aqui é o she, tá? Ela cresceu numa família musical. Então, Júlia gosta de música porque ela cresceu numa família musical mesmo. Então, estou justificando. Aqui eu tenho because, é bem mais fácil. E para finalizar, eu tenho aquelas linking words de adição. Vejam comigo. Eu tenho and, o also e o furthermore. Olha que palavra grande, difícil de falar. Então, vocês já sabem que essa aqui é uma conjunção que eu vou utilizar nos meus textos para eles ficarem super lindos, elegantes, tá? E o and na fala, bastante usado na fala. O also também. E
tem essa diferença, tá, gente? Em tudo, tanto na língua portuguesa, na língua inglesa, qualquer idioma que vocês estudarem, nós sempre vamos ter essa diferença na fala ou na escrita, em locais que você precisa usar a formalidade e assim por diante, tá certo? E vocês vão ver agora um vídeo comigo com a utilização da linking word de adição. Let's go! Linking words. Examples. I want to be an astronaut. I also want to be a biologist. Então, gente, aqui temos o personagem Solomon, ele disse que quer o quê? Quer ser o quê? I want to be, né? I wanna be an astronaut. I wanna be an astronaut. Vamos ver? Que ele quer ser astronauta, né? Ele quer ser astronauta e ele vai adicionar uma outra ideia também. I wanna be an astronaut e também ele vai usar o also. Vamos ver? I also wanna be a biologist. Eu também quero ser biólogo. E é isso, gente. Agora vocês vão acompanhar comigo a DLI. Let's go! Vocês vão utilizar, né, as linking words que vocês aprenderam hoje aqui nessas orações. Daqui a pouco eu volto para dar a resposta para vocês.
Quero saber o que vocês responderam. Eu vou ler aqui os comentários de vocês. Participem, escrevam ali no chat, eu estou acompanhando, tem professor acompanhando, certo? Let's go! Aqui o Leandro respondeu assim. Ele disse que a letra A é and, a letra B, therefore, e a letra C, because. Ele é da escola Manuel Severiano Nunes. Thanks. Next. Wagner disse que a letra A é and, a letra B é therefore e a letra C é because. Aproveitem para treinar a pronúncia de vocês, para vocês falarem essas conjunções aí corretamente. Quem mais participou aqui comigo? Deixa eu ver. A Bruna. A Bruna disse que a letra A é and, a letra B é therefore e a letra C, because, né? Engoliu a letra A aí, mas não tem problema. Quem mais? Yasmin. Ela disse que é and, therefore, because. Todo mundo pensando da mesma maneira aqui. Quem mais? A Kelly disse que a letra A é and, B, therefore, letra C, because. Ela é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Muito bom, thanks. Alexandre disse que a letra A é and, a letra B, therefore, e a letra C, because, ok? Então, todo mundo participando. Thanks for your participation. Vamos ver, então, a resposta aqui para essas orações, né? Todas estão incompletas, não fazem assim tanto sentido. Então, eu preciso da conjunção, da linking word. Aqui na letra A é and. Quem disse que é and acertou. Aqui eu tenho therefore, therefore. E por último, eu tenho because, because, ok? Because é assim que eu vou pronunciar. Então, and, therefore, because. Thanks for your participation. Adorei estar com vocês nesta manhã. E a gente se vê em uma outra oportunidade. See ya! Giane Mourão, e hoje vamos para o Praticando da aula que vocês acompanharam essa semana e eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Vejam comigo então qual é a primeira questão. Então, Reading Strategies é a revisão, é o assunto que nós vimos. Vejam comigo então. Então, o assunto de revisão foram as linking words, que são as conjunções que utilizamos na língua inglesa. E vocês vão me dizer a definição, o que elas são, o que elas representam mesmo. Daqui a pouco eu volto para conferir com vocês.
Vamos lá, gente. Eu deixei aqui para vocês a definição e eu quero que vocês me digam. Quero saber agora se vocês prestaram atenção mesmo na aula. Participem aí, compartilhem aí no chat que eu vou verificar depois também. Quem vai participar aqui? Luísa. A Luísa escolheu a letter B, ela é da Escola Estadual Tiradentes, ali perto da minha casa. Quem mais? O Carlos está dizendo que é a letter B, que as linking words são aquelas conjunções do inglês que fazem relação entre ideias, né? Aqui o Gabriele, né? Disse que é a letter B, ela é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Luana está dizendo aqui que a letter B, ela é da Escola João Bosco Ramos de Lima. Quem mais vai participar? Vai compartilhar aqui as respostas. O Wagner da Escola Ernesto Penaforte disse que é letter B. Todo mundo aqui dizendo que é letter B. Será mesmo que é letter B, gente? Então a Yara Rodrigues disse que é letter B, ela é da Escola Estadual do Rio Preto da Eva também. Adoro o Rio Preto da Eva. Como é que ela tapioca aí? Uma cocada deliciosa que tem por lá, gente. Vitor Carlos disse que ela era B também. Todo mundo disse que ela era B, né? Eliana também está dizendo que é a letter B, a letra B. Ninguém disse que é A, B, a C, D. Todo mundo disse que ela era B. Vamos verificar então? Aqui. A sinal alternativa que apresenta a definição de linking words. Vamos lá para a resposta. A resposta ela era B. Que tudo! Vocês mandaram muito bem. Congratulations! Então, as linking words são palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer ligação entre as frases, né? Então, elas são utilizadas para unir duas orações, dando sentido a ela, aquelas orações, né? Você pega uma oração e outra oração e vai juntando, aí sem nenhuma conjunção, fica sem sentido mesmo. Então, elas servem para isso, ok? Vamos para number 2. Vocês devem destacar a opção onde é uma conjunção explicativa. Explicativa é aquela, como o próprio nome diz, né? Que dá explicações. Daqui a pouquinho eu volto.
então, gente, qual é a conjunção, aquela linking word que indica, que dá ideia de explicação? Eu tenho aqui a letter A, que é because, pronúncia, tá? So, therefore, consequently e and. Me digam aí o que vocês responderam, vocês mandaram muito bem na number one, vamos ver agora. A Luísa mais uma vez participando aqui, dizendo que é a letter A, que é a palavra because, que é a linking word because. Vitor Carlos está dizendo que é a letter A também. Poliana disse que é a letra D, né? Ela disse que é consequently, da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Aqui eu tenho Carlos, disse que é a letra A, tá? Ele disse que é a letra A. Raíssa da Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. Ela disse que é a letra A também. Alexander, acho que é Alexander, sim, tenho certeza, disse que ela era A, muito bom, vocês participam bastante, congratulations. O Ednilson, tá, da Escola Estadual Frei Mário Monacelli, disse que é, vamos lá, é a letra D, né, a letra D. Vinícius está dizendo aqui também que é a letter D, então ficou bem equilibrado. Alguns disseram que é a letter A, outros disseram que a letter D, ou é uma ou outra. Não fique triste se você não acertar, estamos praticando aqui, certo? Vejam comigo então a resposta. Let's go! Vamos ver? Eu tenho aqui because, so, therefore, consequently and. E a resposta correta é a letter A, tá, gente? O because, ele significa porquê, tá, gente? Ele é o porquê, mas ele é o porquê, aquele porquê para respostas, certo? Na língua inglesa, teremos duas palavras para usar o porquê, tá bom? Que é o why, que é usado para fazer perguntas, e o because, que é uma conjunção explicativa, que significa porquê, é o porquê junto na oração, na resposta. Então, na língua inglesa, teremos apenas o why e because. Vocês mandaram muito bem, very good. Vamos para 3, number 3. Vocês devem escolher a alternativa que apresenta uma linking word adversativa, aquela que apresenta ideias opostas, contrárias. Temos aqui o and, o so, o then, however e o also. Já volto para corrigir com vocês.
Digam aí qual é a linking word que indica, né, a link word adversativa. É and, so, them, however ou also. Quero ver o que vocês responderam. Essa tá fácil, né? Tenho certeza que vocês vão acertar. O Vitor disse que é a letra D, que é however, é a conjunção que indica ideias opostas, contrárias. Quem mais vai participar? Vinícius também está dizendo aqui que é a letra D. Ok. A Ludmilla disse que é a letra D também. Quem mais? Alice está dizendo que é a letra D, está todo mundo apostando aqui na D. Quem mais vai participar? Vinícius, novamente, disse que é a letra D, que é a palavra however. Aproveita aí para pronunciar comigo também essas palavras, tá? Murilo disse que é a letra D. Será que é a letra D? Está todo mundo dizendo que é a letra D. Pelo visto, prestaram atenção, né? Entenderam bem o conteúdo, isso é ótimo. Aqui, a Vitória disse que é a letra D também. Aqui a Ludmilla disse que é a letra D também. Let's go. Gabriele, né? Letra D, todo mundo dizendo que é a letra D mesmo. Eu acho que vocês acertaram. Vamos conferir? Aqui. Eu tenho and, eu tenho so, eu tenho them, however e a palavra also. Todas elas são conjunções. Eu posso usá-las sozinhas, do nada usar o and, o so, then, não pode, tá, gente? Porque elas vão sempre ligar orações. A função delas é unir orações, passando ideias, tá? De adição, de ideias contrárias, opostas e por aí vai, tá bom? E a alternativa correta, ela era o D. Todo mundo que participou acertou. Vocês são muito bons, congratulations. E vamos para a próxima alternativa, questão, let's go. É a number 4, a última. Vocês agora vão me dizer qual é a linking word que indica a conclusão. Daqui a pouco eu volto para conversar aqui com vocês.
Vamos para a última questão aqui de língua inglesa. E vocês têm que me dizer agora qual é a linking word adversativa, ou conclusiva, sorry. Ok? Eu tenho aqui a letter A, and, a letter B, then, a pronúncia, letter C, because, letter D, essa palavra quilométrica aqui, nevertheless, é assim que você vai pronunciar, e but, a letter E. Quem vai responder agora é a Gabriele, sempre participando aqui. Diz que a letra B, que é them. Quem mais? Luísa está dizendo aqui que a letra B, ela que indica uma conclusão. Quando eu quero finalizar, acabar de falar, concluir algo, eu vou usar essas conjunções. O Wagner disse que a letra B também. Levi... Ó, o Levi, deixa eu procurar aqui a resposta dele, diz que a letra B, ele é da escola Severiano Nunes. Ednilson disse que é a letra B também. Aqui, Alice disse que a letra B também. Vitor Carlos tá dizendo que ela era B, todo mundo aqui achando que ela era B também. O Alexander disse que ela era B, todo mundo achando que ela era B. Muito participativo vocês, parabéns. Vamos verificar então qual é a resposta mesmo? Agora, a linking word em questão é uma conclusiva, tá? Aquela que eu faço conclusões e a resposta é a letter B, né? Porque ela que indica uma conclusão, que no caso é then, as demais, o and é aditiva, because é explicativa e o nevertheless indica um contraste, né? Ideias opostas, certo? Então, agradeço muito a participação de vocês foram incríveis, espero que vocês tenham realmente compreendido esse assunto, que vocês vão ver nos textos de língua inglesa, vocês vão utilizar em redações, nos concursos, nas avaliações de grande escala que vocês vão realizar durante a vida de vocês, então anotem. E é isso, gente. A gente se vê em outro momento. See ya!